Graças a Deus, estamos aqui apostos para mais uma leitura do livro de Romanos, né? Eu não vou chamar de estudo profundo, porque realmente não daria para ser um grande estudo. Aliás, o livro de Romanos é um livro considerado um dos mais teológicos, né? Do Novo Testamento, né? O que o senhor sabe desse livro? O que dizem os teólogos a respeito de Romanos? Sei menos do que eu gostaria de saber, sabe? Porque é um livro muito profundo. Inclusive, né, eu acabei de escrever sobre ele, né, com um ensaio teológico sobre ele. E é um livro também conhecido como o livro dos reformadores, né? A gente vê Lutero, vê Calvino, vê Armino, John Wesley, todos eles começando a fazer os ensaios sobre a doutrina da salvação e depois trilhando ela de maneira sistemática, começando exatamente por esse livro. Então, é um livro de suma importância para a igreja e principalmente para aqueles que estudam a Bíblia, porque Paulo aqui ele vai se debruçar de uma maneira muito muito bíblica, né? Muito teológica, concernente à depravação total do homem, à eleição, vai falar sobre a salvação, sobre o perdão, sobre transformação do caráter humano. Então, para mim, é um dos livros assim mais importantes, principalmente concernente à doutrina da salvação. Abro parênteses, soteriologia. Muito bom. Então, o Deus Pode está começando. Vamos orar para pedir a Deus a sabedoria, porque se os reformadores beberam dessa leitura desse livro, desse texto, né, para poder iniciar seus trabalhos de revolucionar, de fazer avivar a igreja em todo o planeta, quem somos nós para a gente também não nos curvar perante esse livro e buscar em Deus a sabedoria? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos curvamos perante o Senhor, pedindo a tua direção. Assim como o Senhor usou teu servo, o apóstolo Paulo, para iluminá-lo a escrever e ditar essas palavras, assim também queremos absorvê-la em nós, para que possamos não somente vivê-la e passar aos nossos ouvintes, aqueles que seguem neste canal, que possam também beber dessa leitura e aprender com o Espírito Santo o que temos aqui para passar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amém. Vamos lá, Romanos capítulo 2. O programa é Deus Pode. A gente sempre fazia na Rádio Metropolitana. Agora estamos aqui fazendo de forma bem simples, né? Aqui, mas deixando para você todo o conteúdo da Bíblia para que você possa meditar sobre ele e aprender como nós estamos também aprendendo, tá certo? Vamos lá. Capítulo 2 de Romanos fala da imparcialidade de Deus. Deus é imparcial. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Muito forte. Quer dizer, nós que estamos pregando o evangelho como pregadores, seríamos inescutáveis se não cumprirmos aquilo que pregamos? Isso é muito forte. Vamos lá, Carlinhos, de novo. Versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Quem faz a gente se arrepender é a benignidade de Deus, que bacana. Mas, versículo 5, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente,
Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Está entesourando ira, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira dos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. É engraçado. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Por quê? Para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Uau! E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ele fala segundo o meu evangelho, ou seja, ele recebe de Deus uma visão de construir segundo o evangelho que ele está trazendo, né, os segredos dos homens perante Deus. É algo que eu vejo que muitas das vezes falta nos pregadores, é de não transmitir o seu evangelho. Não é o que ele acha, é o evangelho que Cristo entregou a ele de tal forma que não é mais dele, não é mais ele falando, mas Cristo falando. Ou seja, não é mais os seus pensamentos, não é mais o que eu enxergo, mas é o que Cristo enxerga. Então, a mensagem de Cristo, ela não é mais a mensagem de Cristo apenas. Agora, ela é a minha mensagem. Porque a palavra adentra em mim de tal forma que a palavra de Deus e eu somos apenas um. Por isso que ele diz o meu evangelho. E é por isso que ele fala assim: sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Exatamente. Então você tem um exemplo, ele é o exemplo de um homem em Cristo e que tem a sua mente, a sua capacidade espiritual de não somente transmitir aquilo que ele está lendo, mas de vivê-la e incorporar como sendo o seu evangelho aquilo que prega para os outros. Quer dizer, claro que o evangelho é de Cristo, mas aqui ele tem uma mensagem. E ele faz isso como um contraponto dos judeus que viviam na lei, que julgavam as coisas erradas que os outros faziam, dizia ao adúltero ou à adúltera, morre apedrejado, dizia para um, não faça isso, esse daqui tem de fazer aquilo, mas viviam em todos os erros possíveis. Ele fala sobre isso aqui. E hoje, se você trocar a palavra judeus e gregos ou gentios em alguma e colocar igreja, crente e não crente, você vai ver como isso se encaixa dentro da história da igreja atual. Nós vimos aqui que o homem, né, que julga, ele também será julgado com a mesma medida. Ele não, quem é ele que acha que pelo fato de ensinar a palavra
ele já está absorvido do juízo da própria palavra. Então, esse é o problema. Você prega contra o adultério, mas você está adulterando. Aham. Você prega contra o roubo, Mas mas está você roubando. está roubando. Você prega contra a mentira, mas está mentindo. Uhum. O mesmo juízo que você fala na pregação para os outros que assim estão a ouvir, é o mesmo juízo que vem sobre a sua vida também. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina algo que é incrível. Com uma palavra julgarás e com duas se condenarás. Ou seja, aquilo que tu fala para os outros, que é errado, que a pessoa ao fazer, ela está vivendo como um perdido, e provavelmente ela não alcançará a salvação, que ela não é salva, seja qual for o tipo de mensagem que tu diz, e você assim a pratica, verdadeiramente você também está se julgando. E Deus está falando no coração da pessoa também que está falando, que está pregando. Nota-se também que ele fala aqui sobre a retribuição. A retribuição é, no capítulo de número 6 do livro de Romanos, ele vai falar sobre a lei da semeadura. Uhum. A retribuição, ela é a lei da semeadura. Você, quando vive algo, você vai colher aquilo que você viveu. Você não pode viver de uma maneira onde a tua boca diz algo e os teus atos dizem outro, e você colher apenas aquilo que os teus lábios pronunciaram. Ao contrário, tu vai colher aquilo que os teus atos fizeram, porque são os seus atos que diz quem você é. Tem um velho deitado, um ditado antigo que diz o seguinte, né? Quer conhecer alguém, vai morar com ele ou trabalhar com ele. Porque aí tu sabe quem é a pessoa. Quem é a pessoa. Porque tu vai ver a maneira dela agir, a forma dela falar, a integridade, a falta de integridade, palavrão, se fala, não fala palavrão, se age como crente o tempo inteiro. Então, isso que ele fala aqui é algo que ele vai dizer que mexe, né, no meu coração, né? No versículo 11, que diz: porque não há acepção de pessoas para Deus, porque todos os que pecaram sem lei também perecerão, sem lei. E todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. É interessante isso, que muitas vezes as pessoas perguntam assim: ah, mas o evangelho não chegou em tal lugar. E essas pessoas vão ser julgadas como? Diz aqui, porque todos que pecaram sem lei também perecerão sem lei. A única maneira da pessoa alcançar a salvação é através de Jesus Cristo. Todos aqueles que pecaram com lei serão julgados pela lei. Uma vez um aluno me perguntou: pastor, se um ser humano cumprir a lei toda, será salvo? Eu falei: certamente. Certamente. A ele: então existe uma forma de salvar? Eu falei: sim, se não fosse impossível para um homem cumprir toda a lei. Porque Deus entrega a lei e é impossível que o homem cumpra a lei, apesar de Deus mandar cumprir toda a lei. Tiago diz isso, que é impossível que o homem cumpra toda a lei. Porque a lei, ela não é só o ato, mas é também aquilo que você é. É primeiro quem você é, para depois aquilo que você está a fazer. E Deus, quando nos julga, hoje, depois desse texto aqui ele vai apresentar, ele nos julga concernente ao seu filho. Nós somos totalmente reprováveis diante de Deus. A nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Deus olhou dos céus para ver se alguém o buscava e ninguém o buscava. Ninguém o entendia. Ninguém o adorava. Isso sou eu e você. Mas pela graça fomos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus que nos entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E a morte de Jesus Cristo foi vicária. Paulo escreve em Coríntios que Cristo se fez pecado por mim e por você. Ou seja, todos os pecados que eu cometi, que ainda vou cometer, estavam em Jesus Cristo. A única forma do homem se salvar é
através de Jesus Cristo. Por isso que no versículo 16 ele diz: no dia em que Deus julgar, por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Jesus Cristo virá e ele vai julgar tudo aquilo que está oculto e em segredo aqui no meu coração. Aquilo que o bispo não sabe, que a Carla não sabe, que você não sabe, que eu entesouro aqui. Todo ser humano ele usa máscara, né? Persona vem de personagem, máscara que é utilizado. A tua personalidade é uma máscara. Você não tem a mesma personalidade no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho dentro da sua casa, na rua onde tu andas. E isso é a máscara, mas Deus, quando vier através de Jesus Cristo, ele arrancará dos nossos rostos todas as máscaras. Todas as máscaras, né? E irá nos julgar segundo as nossas imperfeições. E aí eu pergunto: haverá esperança para você? Haveria esperança para mim, para o bispo? A nossa esperança, bispo, é só que quando as nossas máscaras forem tiradas, o nosso Senhor, Deus Pai, olhará para nós e enxergará a face do seu filho. Jesus. E ele vai falar: olha, eu morri pelo João, eu morri pelo Douglas, eu morri pela Carla. Só através de aceitar a Cristo Jesus que nós podemos ser salvos. Então, aqui tem um comentário do bispo, né? Vou ler para vocês, né? Tudo o que fazemos, pensamos ou falamos não passa despercebido aos olhos de Deus. Podemos esconder os nossos sentimentos e as nossas intenções dos homens, mas é ao justo juiz de toda a terra que teremos que prestar contas. Os desejos mais ocultos, as paixões carnais, a cobiça, os maus desígnios e toda a malícia que há no interior humano serão expostos no dia determinado. Deus julgará por meio do Senhor Jesus, o seu Filho, não somente as obras aparentes, mas também as escondidas, que, embora ninguém veja, estão guardadas no coração. Quer dizer, então, no dia do juízo, nesse dia do julgamento, a máscara, ela vai cair. Então, fica ali e nada é oculto aos olhos de Deus. Nada. As intenções, o que pensamos, tudo Deus sabe. O que fizemos e ninguém descobriu, Deus sabe. Então, não há nada, não há segredo, como diz aqui no 16, né? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, aquele segredo que a gente não contou para ninguém, né? Só você? Só você sabe? Você não, só você e Deus. Deus. Por exemplo, tem segredo comigo que só eu e Deus sabemos. E é verdade, só eu e Deus sabemos. E por quê? É uma coisa que não me convém sequer falar do segredo. Não consigo, não posso dizer para ninguém esse segredo que eu tenho aqui guardado em mim. Como você também deve ter um segredo que ninguém sabe, mas Deus sabe. Vários. Deus sabe, né? O pastor Douglas tem uns segredos que ninguém pode saber. Bastante. Bastante segredo, né? A Carla talvez, acho que não tem segredo, tem, né? Tem também. Tem coisas que o pai não sabia, a mamãe não ficou sabendo, o marido não sabe, a esposa não sabe, os filhos não sabem, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Então, então a gente tem que botar nossa barba de molho, porque no dia do juízo essa máscara vai ter que sair. Então, antes que você seja pego de surpresa, fala com Deus: Senhor, ajuda na minha fraqueza. Na minha fraqueza. Toma o meu ser. Perdoa o meu pecado, perdoa essa minha falha. E ele é fiel e justo para perdoar, né? Então, não existe pecado que não tenha livramento de salvação. Não existe. Todo o pecado nos suja de uma maneira horrível, aonde nada nesse mundo pode limpá-lo. E por isso que tem de vir da eternidade
O sangue de Cristo, O sangue que de Cristo. limpa toda a mancha causada pelo pecado. Mergulhe no sangue de Cristo e ali tenha certeza que Deus está limpando os seus pecados. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Tá aí. O Deus Pode também tem música. Sérgio Lopes, né? O Sérgio é um poeta, rapaz. Eu amo o Sérgio. Um talento singular. E eu sempre digo, esses talentos são dados para que a pessoa realmente sirva a Deus, né? Tem uma mocinha aí que está cantando muito agora, no momento. Eu disse, meu Deus, o mundo não pode alcançar essa moça, porque ela foi talhada para cantar para Jesus. Mas o sucesso é uma coisa que, como ninguém conhece ninguém, uma hora, às vezes, a pessoa... Nem o próprio homem conhece ele mesmo. Conhece ele mesmo, né? Então, a gente não sabe. Eu só oro a Deus para que Deus tenha misericórdia da alma dela e que ela continue sendo fiel ao Senhor Jesus. E que o mundo não entre de forma tão temível, porque o mundo é muito... porque os aplausos, né, Bispo? Os aplausos, né? Te distanciam daquilo que Deus quer de verdade. Os tapinhos no ombro e os elogios acabam, no final, inflando o seu interior de uma forma onde te deixa tão afastado de Deus e mais próximo de si mesmo. Isso que é complicado. O ser humano, ele tem de se afastar de si mesmo e se aproximar de Deus. Só que como que você se afasta de si mesmo se a tua habitação é você mesmo? É você mesmo. Você tem de deixar de habitar em si mesmo e passar a habitar em Deus. Só morrendo. Só morrendo. Não é fácil. Não é fácil viver assim. Tem que encarar de frente tudo que vier. Segundos após segundos, né? A mente da gente fica... Você vê que Satanás, quando ele quis tentar a Jesus, ele fez por um lapso de tempo. Olha, se você me adorar, eu te dou tudo que você está vendo aí. Eu tenho tudo na mão. Que de fato ele não mentiu, não. Não, o reino desse mundo foi entregue. É dele. Ele fala isso. Ele fala isso. Então, se você me adorar, fica tranquilo. Esse negócio de cruz, que tu vai passar pela cruz, esquece. Eu resolvo o teu problema aqui. É só você me adorar. Não é isso? Se fosse uma pessoa, um ser humano normal, eu ia olhar assim, com autoridade, com dinheiro, eu posso fazer o bem. Posso fazer o bem, né? Tudo, eu te dou todos os reinos do mundo, desde que você me adore. Você tem que passar pro meu lado. O que o diabo quer é que você passe pro lado dele. Isso é que é a grande sacada. É você não ceder. Não ceder, por mais que você seja elevado a um grau de... sabe, satisfação, plena, né? De aplauso, de elogios, não ceda, porque tudo passa, tudo é passageiro, tudo é vaidade, tudo é vaidade e passa mesmo. Daqui a pouco já foi embora. Você chega aos 80 já puxando a carrocinha, chega aos 90 já mesmo empurrado. Você chega aos 100 sem andar mais. Aos 101, 102, só Deus misericórdia. Se tiver a tua genética, né? Se tiver a genética de alguns. A genética do senhor aí, com o pai, vai morrer logo. Mas mesmo assim não dá. Não dá o pé. Eu estava ontem falando com a Paty, exatamente isso, né? Que a gente estava conversando sobre um amigo. Ela falou assim, Douglas, mas como é que é difícil? Enxerga por um momento, mas daqui a pouco... retorna a fazer tudo de novo. Eu falei, filho, o nome disso se chama vaidade. Eu falei, você se lembra de alguém que teve no primeiro AVC, como é que estava? Que é essa pessoa que fala, né? Eu falei, aquela pessoa que o outro falava assim, não dava atenção porque sabia demais, tá lá em cima. E depois ela, e não me lembro. Falei, então, né? É isso. Existem momentos, né, na vida da gente, que tudo aquilo que tu sabe, que todos os aplausos, que todo o reconhecimento testemunham contra você. Você começa a não ouvir mais. Porque aquilo que o outro vai falar, tu já sabe. Eu já sei, eu não tenho o que aprender com ele.
Não, se ele está fazendo isso e está dando certo com ele, comigo vai dar mais certo ainda, porque eu sou melhor do que ele. Meu Deus, isso é o sentimento do demônio, sabe? O sentimento de Satanás. E o que nós temos de fazer? Temos de nos entregarmos na mão do oleiro. Ele vai pegar, vai levar lá em cima, porque somos vasos. Vai quebrar tudo, vai refazer tudo de novo. Tudo de novo, né? Importa que ele cresça e que a gente diminua. Mas quem quer diminuir? Todo mundo quer crescer, não é verdade? Ou diminui porque quer, ou Deus te abate. O teu Deus faz assim, se tu é salvo, Deus vai não lá deixa, embaixo. Deus te abate. Deus abate, Deus, o escolhido, o salvo, Deus abate, porque é projeto dele. Tu vê aquele crescendo de qualquer maneira, todo arrogante, e Deus não faz nada, é porque esse daí já não pertence a Deus há muito tempo. Pelo amor de Deus. Aquele que cresce sem glorificar o nome de Deus, Deus vai lá e abate quando é salvo. Porque o propósito da minha vida, eu sei qual é. É glorificar o nome de Deus. Acabou. Quando eu não glorifico o nome de Deus, Deus vai lá e me puxa de volta. Desse jeito. Vamos lá, Carlinhos, agora, gente, isso aqui é um bate-papo, tá? Por isso que ele é isso, aquilo outro, mas é palavra, é bate-papo sobre as coisas de Deus, né? Então, se você está aí acompanhando a gente, está curtindo, concorda com o que o pastor falou, com o que estamos falando, então, debata aí. Comentário aí, né? Deixa um comentário, então, você está com alguém na sala, está vendo sua TV ou coisa assim, compartilha aí. Compartilha e bate-papo com a gente aqui. Manda mensagem pra gente. Olha, isso aí é verdade, é verdade. Bicho João, isso é verdade. Pastor Douglas, isso é verdade. Papapá. Vamos curtindo aqui entre nós. Vamos lá para o 17, Carlinhos? Vamos lá. Versículo 17. Diz assim, olha aqui. Eis que tu te tens por sobrenome judeu. É Paulo falando. Paulo é romano. E você que tem por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, por isso, né? Usa aquela barba comprida, aqueles cachinhos no bigode, na barba, aquele chapéu na cabeça. É o judeu, que eu amo judeu. Aliás, quando eu vejo judeus numa cidade, eu percebo essa presença de Deus naquele lugar. Então, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas? É judeu, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Opa, marquei aqui, Carla. Você que ensina o outro, não sabe, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, e tu está furtando? Tu que dizes que não se deve adulterar, e está adulterando? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, religiosos, né? Sacerdotes, judeus. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. É como o crente que não guarda a palavra, que prega uma coisa e vive outra, né? Que fala que não se deve estudar a Bíblia, que Deus não quer isso, não quer Deus não quer que você conheça. Pelo amor de Deus. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o exteriormente,
porque não é judeu o que o é exteriormente. Exteriormente. Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Ele tem que ser dentro, tem que ser no coração. Mas é judeu o que é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Acabou, mas de Deus. Bom, professor Douglas, agora com o senhor aqui, seus comentários, a sua fala. Bom, eu vou pegar aqui esses últimos versículos, né, para não se estender muito. É como o senhor disse, né? Não dá para a gente comentar de uma maneira tão profunda. Queria eu. Esse texto aqui, ele é incrível. Vou pegar aqui o versículo 28 e 29 para explicar todo o texto. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. Uhum. E a circuncisão é a do coração, pelo espírito e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Aqui ele vai chamar cada um de nós a uma grande reflexão. O que você apresenta ser não é verdadeiramente aquilo que você é. O que você é, muitas das vezes, não é aquilo que os outros vão enxergar, mas sempre será aquilo que Deus vê. Vimos aqui pregadores eloquentes falando da palavra de Deus, e pela sua eloquência as pessoas enxergavam que havia condenação pelos atos que eles estavam a cometer. As pessoas enxergavam que estavam errados perante a lei. E como eles falam de judeus, algumas dessas pessoas até levavam sacrifícios, pois aquela mensagem tinha entrado verdadeiramente no coração delas. Mas quando Paulo choca tais pregadores, fala que, bem da verdade, eles pensam que são instrutores, mas são instrutores dos insensatos, mestres de crianças, pessoas que verdadeiramente não têm um conhecimento para poder discernir entre o braço direito e o braço esquerdo, pois eles são homens que ensinam aquilo que não vivem. Ou seja, ele diz para as pessoas não roubarem, mas roubam. Dizem para as pessoas não adulterarem, mas adulteram. Dizem para que as pessoas não descumpram a lei, mas eles são um exemplo de todo o descumprimento dessa lei. E ainda se vangloriam de serem circuncidados. A circuncisão, ela é um pacto judaico. A Deus faz lá com Abraão e todo judeu, ele é circuncidado. E a circuncisão vai demonstrar que ele é do povo eleito. Ora, pois, mas será que fazer parte de um povo eleito que irá morar com Deus eternamente é apenas um sinal exterior ou seria um sinal interior? O sinal interior, ele é quando há uma mudança no ser, quando há metanoia, quando há uma transformação do seu pensamento, quando há um arrependimento e verdadeiramente o que é circuncidado é o coração. Prestai atenção quando a palavra de Deus fala em coração. Existe ali coração e rins nas escrituras sagradas. Coração, sonda o meu coração e sonda os meus rins. O coração é o pensamento para os judeus, aonde tem todo o pensamento, e os rins aonde tem todas as emoções. Baseado nisso aqui, que eu acabei de te falar, juntamente com esse entendimento judaico, só é convertido, ou seja, só seria judeu, aquele que teria o seu coração circuncidado, ou seja, a sua mente circuncidada. Paulo utiliza isso como parte introdutória, pois ele diz que todo pensamento deve ser levado cativo a Deus. Quando nós não levamos o nosso pensamento cativo a Deus, o nosso pensamento ele é carnal, mesmo que
nossa boca pronuncie coisas espirituais. Se o teu pensamento não estiver no trono, você está distanciado do trono. Se os teus sentimentos não forem guiados pelo seu pensamento que está no trono, você está sentindo aquilo que Deus não sente. Você não tem o sentimento de Deus. Se eu não tenho o sentimento de Deus, quando eu prego a palavra de Deus, eu não estou pregando verdadeiramente a palavra de Deus. Eu estou pregando unicamente pensamentos humanos. Por isso que ele diz aqui na palavra que quem é judeu não é aquele que é no exterior, mas no interior. Troca a palavra judeu e enxergue cristão. Você e eu somos cristãos. Mas será que nós estamos andando com Cristo? Ou será que nós estamos tendo Cristo habitando em nós? Será que nós estamos indo à igreja? Ou será que o ensinamento ali naquele momento da igreja está em nós? Será que vamos ao templo? Ou será que nós somos o templo de Deus? É esta a questão aqui desse texto. Não é aparentar ser, é ser. Quando você aparenta verdadeiramente ser o que veramente você se tornou. Um filho de Deus andando nesse mundo, esperando a vinda do Pai. Acho que bacana. E para concluir nosso estudo de hoje, então, esse finalzinho aqui do versículo 25 ao 28 é sobre a circuncisão. Aí o Bispo Macedo faz o seu comentário, eu vou ler para a gente fechar aqui. Diz assim, ó, a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Abraão. O pastor explicou também. E com os seus descendentes. Gênesis capítulo 17, do 9 ao 14. Porém, essa circuncisão só era validada perante o Senhor se a ruptura da carne refletisse a ruptura do velho coração. Isso significa que o coração corrupto deveria ser trocado por um novo coração. Contudo, apenas poucos judeus circuncisos entendiam isso. O que prova uma aliança com Deus não é uma incisão física, mas uma experiência interior com o Espírito Santo. Agora, quando isso acontece, a pessoa desenvolve um caráter justo e reto e um coração limpo e temente diante de Deus. Ezequiel 36 e 26. Então está aqui, a gente conclui esse estudo passando essa visão daquilo que é, digamos, correto, que é certo praticarmos diante das escrituras sagradas, admitir que os nossos pensamentos, claramente, não são como os pensamentos de Deus, mas que nós carregamos o nome de Deus conosco. O cristão carrega o nome de Jesus. E porque carregamos o nome dele, então repousa sobre nós uma grande responsabilidade. Onde quer que estejamos, nós somos a luz deste mundo, nós somos realmente o sal da terra. E as pessoas nos veem. E quem está na luz é visto por todos. Os que estão nas trevas enxergam muito bem aquele que está na luz. Porque nós somos um tição aceso, não. Nós somos um farol. Todo mundo está vendo a sua vida, você que é crente, todo mundo sabe quem é você. Mesmo que você não saiba quem são as pessoas, elas conhecem a nós. Conhecem e esperam de nós o quê? Um comportamento digno, um comportamento que seja correspondente com aquele que nós representamos aqui na Terra. Então, os maus hábitos devemos deixar de lado, as mentiras, os furtos, os adultérios, como diz aqui na Bíblia, adultério, enfim, comportamentos inadequados, costumes, mesmo quando estamos a sós. Hoje tem um negócio chamado celular, que você, mesmo sendo crente, se você quiser ter acesso a tudo que é abominável, está aqui dentro.
É só botar aqui no Instagram ou em qualquer lugar no YouTube, sexo não sei o que lá. Vai ter todo tipo de sexo que você queira ver. Isso é correto? Isso é bom? Será que Deus não está vendo tudo isso? Claro que está vendo. Então, a gente deve cortar, deve realmente omitir esse tipo de comportamento da nossa vida. Porque pregamos que não devemos fazer. E se nós fazemos, onde vai comparecer nós diante? Onde nós vamos comparecer perante o justo juiz naquele dia? É isso que eu percebo aqui, né? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão e pelo seu comportamento que transgride. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ele se refere a judeus, mas o pastor fala assim, ó, substitua judeu por cristão. Porque, na verdade, nós somos o novo Israel. Nós somos os novos judeus, enxertados na videira verdadeira, enxertados no povo de Israel. Nós somos o remanescente. Nós somos o povo de Deus aqui que nasceu agora. Nascemos de Cristo pela água e pelo Espírito. Nascemos de Deus, somos novas criaturas. Então, deixemos as velhas práticas e andemos segundo a sua palavra. É isso, pastor Douglas? Exato, não tem nem o que falar mais. Vamos em frente então, pessoal. Olha, chegamos ao final dessa leitura de hoje, desse estudo aqui. Nós agora iremos orar por você. Prepara aí, você que tem o seu copo com água, já como foi anunciado no início. Deixa aí coloque na mão e vamos agora fazer uma oração a Deus. E, ao mesmo tempo, pedir a Deus que venha consagrar esta simples água, que eu considero um elemento mais interessante da face da terra. Impressionante como é que a água é algo assim, oxigênio e hidrogênio, líquido. Enche os rios, enche os mares, você mergulha nela. De onde você veio? Eu pergunto a você, água, de onde você vem? Aí eu falo assim, foi o meu pai que me criou, foi Deus que criou. E é do trono dele que você saiu para encher a terra. É tão importante a água, pastor Douglas, que no princípio não tinha nada. Não tinha porção seca. Era só água nesse planeta, né? O planeta água, né? É interessante que toda a vida vem de 3 moléculas, né? H2O, né? H2O. Três Pronto. moléculas. Tem molécula. Isso é o Deus engenheiro, né? Ele que cria todas as coisas. E o Deus, ele é tão simples, né? Que através dessa simplicidade que ele traz tudo que é complexo nesse mundo. Desse mundo. E por isso que ele tem um controle de tudo. Alguém pode formar uma água? Não. Impressionante outra coisa. E diz mais, pastor Douglas, que o Espírito de Deus pairava sobre ela. Por quê, hein? Esperando o momento de ser a ação para a formação de todas as coisas. A palavra de Deus é que faz criar e surgir tudo. Porção seca, luminares, animais, florestas, tudo veio ser criado pela palavra de Deus. Mas começou tudo com a água. E quando a água entra, ela sacia a nossa sede. E ele disse àquela mulher samaritana, olha, se você beber da água que eu te der, nunca mais você está em sede. É o Espírito Santo, pastor Douglas. Quer dizer, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não tem sede de nada. Ela não tem olho grande, não tem olho gordo, ela não vive mendigando nada. Ela sabe que Deus supre ela em tudo que ela precisar, Deus vai supri-la, porque o Espírito de Deus está dentro dela. Quando ela passa por lutas que passa, né? É passageiro. Logo depois Deus dá a ela uma nova vida. Do nada ela vai ressurgir. E a água vai fazer agora você ressurgir. Você que está doente, você que está enfermo, você que tem problemas de saúde ou de qualquer situação, né, depressiva, porque está na alma. A alma é inatingível. Só mesmo a palavra de Deus pode atingir a sua alma. E é nela que Deus quer tratar nesse momento com você. Senhor, Deus, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós elevamos esta água ao teu trono
e pedimos ao Senhor que venha consagrá-la. Pai, em nome do Senhor, coloca a tua virtude nela e que ao beber dessa água, esta pessoa venha a ser limpa, lavada, curada, restaurada, em nome de Jesus. Beba da sua água agora, com fé. Glória a Deus. Bebeu água, Carlos? Tá Amém. molhadinha? Molhadinha, muito boazinha, né? Pessoal, ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês. Um beijo aqui do seu bispo João Mendes. Tchau, Deus abençoe. Manda um beijo para ele. Pode mandar? Pronto. Uma bitoquinha. Esses dois pregadores aqui. Só a graça. Só a graça. Fofoqueiro. Beijoqueiro. Ah, beijo não. Fofoqueiro não. Beijoqueiro. A gente fala de coisa boa. Sabe por quê? Porque tem alegria dentro de nós. Faz fofoca de Deus. É fofoca. Fala Fofoca o tempo do todo bem, de Deus. Para de fazer besteira. Para de ficar falando mal da vida dos outros. Né? Gente, Deus abençoe vocês, tá? Acompanha depois o capítulo 3 de Romanos, que vem falar também, sabe de quê? É da a justiça de Deus. Muito forte também. Eu e o pastor Douglas Stenbeck estamos sempre preparando esse estudo para você acompanhar e também se enriquecer a sua alma e, enfim, preparar para a vida eterna com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Tchau.